Estamos aqui novamente no Facebook para fazer essa conversa ao vivo com vocês. Na última conversa nossa, ficaram várias perguntas em aberto com relação ao tema Uber e táxi. Eu me comprometi de começar essa conversa por esse tema. Então vamos lá. Uber e táxi. Eu fui secretário de transporte do município do Rio de Janeiro durante 1 ano e 4 meses. Os taxistas dessa cidade me conhecem muito bem. Eu tenho uma posição clara sobre esse tema e eu queria fazer uma análise de como estamos hoje, como está a nossa cidade hoje com relação a esse tema. Muito bem, o que nós temos hoje no Rio de Janeiro é o pior dos mundos. Nós temos, espera só um minutinho, eu vou pedir um minutinho porque tem um som aqui que está me atrapalhando. Então, por favor, desliguem o som. Aqui, gente, é ao vivo. Às vezes eu tenho que dar uma bronca que eu não estava ouvindo nada, tinha um som aqui de eu mesmo falando com vocês e alguém aqui do lado ouvindo. Então, com relação ao Uber e o táxi, primeiro a gente tem que analisar como é que a situação está hoje. Acredito que hoje nós estejamos vivendo no pior dos mundos. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro não tem uma regulamentação do sistema do Uber e o sistema de táxis, efetivamente, ele está quebrando. As causas desse processo é a falta de participação da Prefeitura nesse tema. A Prefeitura do Rio lavou as mãos, não se meteu em nada e simplesmente deixou rolar uma situação que hoje está atrapalhando a mobilidade urbana e também está atrapalhando o interesse do cidadão. Para encontrar uma solução para isso, eu acredito que a melhor estratégia seja a seguinte: problemas. Táxi do Rio de Janeiro faz 4 vistorias por ano. Ele é fiscalizado todos os dias pela Prefeitura do Rio. Botam uma lupa para ver se ele tem uma mocinha no para-choque ou na porta. E do lado dele tem um carro de outro município, sem nenhuma condição de atender a um passageiro, muitas vezes sem extintor de incêndio, sem condições adequadas e com um motorista que nunca ouviu falar em Copacabana, em Campo Grande ou em Madureira, perdido nas ruas da nossa cidade. Isso está gerando uma situação complicada. Vai no entorno de um grande shopping center aqui no Rio, por exemplo. Isso já está gerando também impactos no trânsito. A situação do Rio de Janeiro hoje é a seguinte: o Uber é ilegal pelas leis municipais, mas tem uma decisão judicial que permite o funcionamento do Uber com a proibição que a Prefeitura e o Estado façam qualquer tipo de fiscalização. Qual é a nossa proposta? Nós precisamos virar esse jogo e encontrar uma solução definitiva. E eu tenho que ser muito franco e muito prático nesse assunto. Eu não entendo que haja uma outra solução sem que a Prefeitura regulamente o serviço do Uber na nossa cidade. Um serviço de Uber que vai ter um limite de automóveis, vai pagar imposto e vai estar dentro da regra da Prefeitura. Com isso nós vamos equilibrar o sistema, vamos garantir à sociedade, a parte da sociedade e as pessoas que entendem que o Uber presta um serviço interessante, que é um bom serviço, terão o seu serviço, mas também vai garantir uma concorrência leal e vai permitir que um sistema tão tradicional, que é o sistema de táxis do Rio de Janeiro, possa ser mantido e possa se perpetuar. Nesse mundo de hoje, o sistema de táxis é um sistema de extinção na nossa cidade. E me causa muita surpresa o candidato oficial, o candidato Pedro Paulo da Prefeitura, chegar agora na cara de todo mundo e dizer que vai acabar com o Uber. Isso é uma piada, e uma piada de mau gosto. Se não fez até agora, como é que vai fazer se tem uma decisão judicial? Precisamos de uma solução inteligente que tenha como norte o interesse público e o interesse da mobilidade. Qualquer outra pergunta sobre esse tema, segue mandando, e agora vamos girar para a próxima. Próxima pergunta é da dona Irani do Meyer. Acabaram os ônibus no Meyer, diz aqui a dona Irani. O que fazer? Olha só, Irani, não acabaram só os ônibus no Meyer, não. Acabaram os ônibus na cidade do Rio de Janeiro inteiro com esse projeto da Prefeitura de racionalização das linhas de ônibus. Nós temos muitas coisas a corrigir. A racionalização das linhas de ônibus foi feita sem ouvir ninguém e acabaram cortando itinerários sem que a gente pudesse efetivamente, o passageiro não sabia de nada. Você estava num ponto esperando o ônibus chegar, aí de repente o ônibus não chegava, aí vinha uma pessoa, vinha outra pessoa e nada. Isso é o que nós temos que corrigir.
E nós vamos fazer isso, dona Irani, no dia 1º de janeiro de 2017. Eu vou suspender o processo de racionalização das linhas de ônibus, eu vou conversar com a população, fazer todas as correções necessárias para aí voltar a avançar. E eu queria dizer também a você, morador do Meia, e de todas as cidades, todas as regiões do Rio de Janeiro, está muito claro porque a prefeitura fez isso. Ela fez isso para atender o interesse do empresário de ônibus, para tentar que o empresário de ônibus cobrasse uma passagem a mais. Conosco não vai ser assim não, nós vamos fazer diferente e você pode contar comigo. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta, Bruna Oliveira. Osório, o que você pretende fazer com relação às creches que não têm horário integral? Bruna tem toda a razão, e não permite que as mães conciliem o horário de trabalho sem contar com a falta de vagas. Bruna, esse talvez seja um dos maiores problemas da educação na nossa cidade. Deixa eu te dar aqui os dados. Temos 43 mil crianças na nossa cidade que não encontram vaga nas creches. Aquele sorteio para entrar na vaga da creche da prefeitura é quase tão difícil de ganhar quanto você comprar um bilhete ou fazer uma aposta na Mega Sena. Faltam 43 vagas nas creches, 43 mil vagas nas creches e faltam outras 42 mil vagas na pré-escola. E olha, se uma criança fica em casa, hoje, Bruna, você deve trabalhar e todos os pais do Rio de Janeiro, pais e mães, trabalham, tá certo? Enfim, se você não tem com quem deixar o seu filho de maneira adequada, você acaba deixando ele numa situação que não é ideal. E a criança que não tem a creche, que não tem a pré-escola, o que acontece com ela? Quando ela entra na escola regular, ela vai ter problemas de aprendizagem, porque as crianças, na primeira infância, que têm o apoio de creche pré-escolas, elas chegam mais preparadas, elas se desenvolvem melhor. É muito cedo quando a criança começa a desenvolver o aprendizado. Por isso que é prioridade a gente resolver esse problema. Eu não acredito no que está sendo proposto pelo candidato oficial. Ele diz, em 4 anos vou construir creches e pré-escolas e vou resolver o problema. Vou construir não sei quantas creches. Não vai fazer isso. Foi prometido antes e não fizeram. Não existem recursos para fazer isso. Nós temos outra proposta, diferente e que vai resolver o problema. Qual é a proposta? Nós vamos investir e acreditar nas pessoas e nas instituições que tocam as creches que são conveniadas com a prefeitura. A prefeitura hoje paga uma miséria por criança para essas creches. Nós vamos chamar todos os conveniados para conversar, nós vamos investir na capacitação dessas creches, nós vamos investir para que elas possam ter uma melhor infraestrutura física e aumentar o número de vagas. Numa primeira conversa com a associação, colocaram em cima da mesa, Osório, muito rapidamente nós podemos criar 10 mil vagas, só com as creches existentes. E aí depois nós vamos atrás daqueles empreendedores ou instituições que ainda não são parceiros da prefeitura. Vamos qualificá-los, vamos capacitá-los. Nós temos muito nas comunidades. E é isso que fazer. Evidentemente, por outro lado, seguir avançando de novas creches na nossa cidade. Mas não vamos depender só disso. Nós vamos resolver o problema confiando nas pessoas e assim a gente faz diferente. Tá bom, Bruna? E olha, pode ter certeza, ano que vem você já vai ver uma mudança muito rápida no quadro, com as creches conveniadas ofertando mais vagas. Vamos lá, próxima pergunta. Luiz Marques, o que vai fazer com a ocupação desordenada do nosso município? Luiz, olha só, nós temos esse problema efetivo no nosso município. A Prefeitura do Rio, ela não cuidou do tema da habitação que deveria ter cuidado. O único projeto habitacional que nós tivemos nesses últimos anos, e obviamente esse projeto em conjunto com o governo federal, Minha Casa Minha Vida, foi muito mal trabalhado no Rio. Criaram condomínios em locais muito remotos da zona oeste da cidade, sem infraestrutura de transporte, sem ruas asfaltadas, sem escola perto e sem educação perto. Hoje essa população que foi levada para esses condomínios, grande parte deles são ocupados por milícia ou por traficantes. Sabe como é que nós vamos fazer? Nós vamos investir no crescimento das áreas, com infraestrutura e com transporte próximo. Vou dar um exemplo, Luiz. Eixo da Avenida Brasil. Olha quanto terreno abandonado que nós temos no eixo da Avenida Brasil, que tem infraestrutura de água, de esgoto, são em bairros infraestruturados, como por exemplo a zona da Leopoldina. Aí a gente vai investir na zona da Leopoldina e vamos investir também
em novas unidades habitacionais nessa área. Assim a gente vai avançar. Com relação às comunidades, nós temos que trazer os serviços públicos para as comunidades. E é claro que a prefeitura tem que conter o avanço em cima de áreas de preservação ambiental. A prefeitura não fez isso. Nós vamos fazer em diálogo com as comunidades. Alexandra, projetos para animais. Alexandra, a questão dos animais está sendo muito maltratada na nossa cidade. Não existe uma política pública eficiente para cuidar do tema defesa e proteção aos animais. A Secretaria da Proteção aos Animais, Alexandra, durante muito tempo esteve loteada, ou seja, um político lá que não entendia nada do assunto, que só estava lá para aproveitar os cargos em comissão, o carro oficial e o telefone celular, e que não tinha interesse no tema. Primeiro a fazer, implantar políticas públicas para os animais de verdade. Nós vamos tratar esse tema com carinho. Quem vai estar cuidando dessa área vai ser uma pessoa da área, que você que gosta de animal certamente vai ter conhecido ou vai conhecer, porque são pessoas vocacionadas. Nós vamos voltar a ter um tratamento adequado no Rio de Janeiro para esse tema que é tão sensível para tanta gente e principalmente para os nossos animais. Nós vamos ter no Rio de Janeiro novamente unidades volantes para vacinação e esterilização. Nós vamos voltar a ter capacidade de cuidar dos animais. Nós vamos fazer uma parceria de verdade com a Suípa. Olha o drama. A Suípa, pouco tempo atrás, ela praticamente teve as contas bloqueadas por conta do falecimento da antiga presidente e ela praticamente ficou sem alimento, sem ração para os animais, sem remédio para os animais. De maneira muito rápida a sociedade se mobilizou. Eu fui lá na Rua do Rússio, em frente do Hotel Glória, para fazer a minha doação e nós tivemos, graças à mobilização da sociedade, evitamos uma tragédia. Eu vou ser parceiro da Suípa. Prefeitura do Rio vai fazer um convênio com a Suípa para que ela acabe com esse problema de continuidade das suas operações. Nós vamos cuidar dos animais de verdade e vamos fazer diferente. Pode contar, Alexandra. Esse é um tema que eu vou acompanhar pessoalmente e não vai ficar perdido na mão de um político, como infelizmente aconteceu ao longo desses 8 anos, e quem gosta de animais sabe muito bem disso. Próxima pergunta. Rafael me pergunta: Osório, por que você saiu do PMDB? Rafael, eu fui... Primeiro deixa eu contar um pouquinho como é que se deu a minha entrada na vida pública. Rafael, eu não sei se você sabe, mas eu fui uma pessoa que não sou um político profissional, um político de carreira ou tradicional, como dizem. Eu construí a minha vida na área privada, eu lutei, empreendi, construí e abracei um projeto que eu entendia ser muito importante: trazer os Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Entreguei 9 anos da minha vida esse projeto e quando girou a plaquetinha, era o nome da nossa cidade que estava lá escrito. E aí eu estaria hoje, se tudo acontecesse como estava previsto à época, sendo hoje o organizador dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro. Mas recebi um convite pelos meus méritos para entrar na Prefeitura do Rio como secretário. E senti que o Rio de Janeiro estava me chamando ao seu serviço e fui servir a minha cidade com muita alegria. Fui secretário de Conservação e de Transporte. E a primeira administração do prefeito Eduardo Paes, da qual eu fiz parte, foi muito bem avaliada. E eu tenho muita felicidade e orgulho de ter feito parte dessa administração e de grandes transformações que ela trouxe para o Rio. Por exemplo, Rafael, eu fui o secretário de Transporte que elaborou o projeto, que negociou com o Ministério Público e que permitiu a derrubada do elevado da perimetral, que possibilitou a renovação do centro da cidade do Rio de Janeiro. No segundo mandato, as coisas mudaram. O objetivo do prefeito e da prefeitura, do prefeito especificamente, passou a ser pensar no seu futuro político. É aquela coisa: primeira administração focada na cidade, segunda administração, prefeito pensando: será que eu vou ser presidente da República? Será que eu vou ser governador? Como é que eu faço para fazer isso? E aí ele resolveu ser o único e exclusivo dono dos Jogos Olímpicos, atraindo responsabilidades que não eram da prefeitura, eram do Estado e do governo federal para ela, e a nossa cidade ficou muito apertada de dinheiro, e essa é uma das razões da grande crise que nós vivemos hoje. Eu fui eleito pela primeira vez na minha vida deputado estadual, concorri às eleições porque eu não fiz concurso público para servir numa função de carreira da prefeitura ou do Estado. Eu decidi fazer o concurso outro, do voto popular, para poder ter um mandato
e representar e influenciar nas políticas públicas. Entrei no PMDB, pois estava na prefeitura e o prefeito do Rio era do PMDB. Depois saí do PMDB e fiz o contrário desses políticos tradicionais. Saí por quê? Saí porque não me sentia representado por esse atual propósito ou projeto que visa apenas a perpetuação no poder. Um partido que não abriu o diálogo e um partido que no final do ano passado virou o PMDB do Rio o grande alicerce do governo da presidente Dilma nesse país. Um governo que quebrou o Brasil. Isso me incomodou muito e incomodou também os meus eleitores. O que eu fiz? O contrário do político tradicional. O político tradicional se estapeia por cargo em secretaria ou em ministério. Eu fiz o contrário. Não vou mudar a minha visão de mundo, nem os meus valores e nem os meus princípios. Entreguei a chave, deixei o governo, o partido do governo que controla o Estado e a Prefeitura, vim para o PSDB para concorrer às eleições na rua, na oposição. Foi isso que eu fiz. Muita gente dessa cabeça de político antigo achava que eu não tinha coragem de fazer, mas eu fiz porque eu sou independente e tenho muito orgulho da decisão que eu tomei e acredito que ela seja um cartão de visitas para você, eleitor, para mostrar a minha independência. Um minutinho, gente, vou dar um gole d'água. Não vou beber Coca-Cola, na última eu bebi, hoje eu vou beber água e vou beber Pepsi na próxima para ninguém reclamar comigo. Um minutinho só, que eu estou falando muito, gente. Espera só um minutinho. Olha só, eu queria, antes de voltar, agradecer umas mensagens muito carinhosas que eu estou recebendo. Recebi da Bia uma mensagem perguntando, falando aqui comigo, perguntando se eu rateei. É uma brincadeira que a gente faz. E olha só, gente, estou rateando, vocês acham? Acho que não, estou respondendo. Bia, um beijo e obrigado pela pergunta. Vamos lá, próximas perguntas. Hugo Costa, como será 2017 no âmbito econômico? Hugo, essa é uma resposta que merece muita atenção. Eu vou beber mais um gole d'água, só um minuto. A boca está seca, Hugo. Olha só, Hugo. Primeiro, Bia, para você. Obrigado, hein? Valeu. Olha só. Hugo, situação econômica em 2017. Situação do Rio de Janeiro financeira é muito ruim. O Rio de Janeiro não é a Ilha da Fantasia, não é o oásis que o prefeito quer que a gente acredite que ele seja. Nós estamos com muitos problemas de recursos financeiros e a prefeitura está muito apertada. Nós precisamos, por isso, alternância de poder na prefeitura. O Brasil passou por um estelionato eleitoral em 2014. Como eu disse aqui, a Dilma e o João Santana mentiram deslavadamente para o Brasil, dizendo que estava tudo uma maravilha, que não tinha problema nenhum. Menos de um mês depois da reeleição da presidente Dilma, o Brasil explodiu. E hoje nós temos 12 milhões de desempregados no nosso país, mais de 1 milhão no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio, infelizmente, está indo para o mesmo caminho. Em vez de pensar na cidade, só está pensando em eleger o candidato oficial. E isso fez com que a Prefeitura esteja hoje pesada. Um monte de indicação política dentro da Prefeitura. A Prefeitura do Rio, Hugo, tem 29 secretarias. Um absurdo. Nós temos mais secretarias que o governo do Estado e mais do que ministérios em Brasília. E olha, o governo do Estado quebrou, faliu. E o Rio tem mais, a cidade do Rio tem mais secretarias. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na Prefeitura, fazer uma reforma administrativa, tirar da máquina pública todas as indicações políticas que só estão lá para tomar o nosso dinheiro e não servem em nada à nossa população. Vamos reestruturar essas secretarias, cortando elas metade, colocando elas agrupadas em macrofunções. Hoje a Prefeitura perdeu muita eficiência por conta desse aparelhamento. Hugo, olha o estado da nossa saúde, olha o estado da educação, olha a assistência de desenvolvimento social. Não temos nenhuma política pública funcionando. Quando a máquina vira um elefante, quando ela fica inchada, ela não anda. Agora, temos que enfrentar, e a Prefeitura não vai se esconder conosco, do tema do desemprego no Rio de Janeiro. Hugo, temos duas propostas muito objetivas. Primeiro, nós temos muitos desempregados, quase 60 mil desempregados na área de construção civil, depois que as obras das Olimpíadas acabaram e também com a paralisação do mercado imobiliário. Qual é a nossa aposta? Investimento no saneamento. Saneamento é fundamental. Não é possível que o Rio, no século XXI, que nós vivemos hoje, conviva com o problema do século XIX. Nós vamos investir pesado no saneamento. Isso vai ter um efeito muito importante
na saúde das pessoas e também boa para os cofres públicos. Cada real investido no saneamento, R$ 4 economizados no longo prazo na saúde. Saneamento vai trazer dignidade. Nós não vamos admitir pessoas morando no Rio de Janeiro, a cidade mais importante do Brasil, com esgoto na porta da casa. E o investimento no saneamento vai retornar em emprego. O saneamento emprega muito. É uma obra altamente intensiva em pessoal, em mão de obra. Cada bilhão de real que você investe no saneamento, você gera 58 mil empregos, os mesmos que nós perdemos na construção civil. E além disso, movimenta a economia. Desse R$ 1 bilhão, 500 milhões voltam no salário das pessoas. E aonde nós vamos estar investindo? Nas comunidades, com pessoas das comunidades, fazendo o reaquecimento da nossa economia. Outra maneira para melhorarmos e enfrentarmos a crise no ano que vem é apostar nas nossas vocações, o que a prefeitura não fez. Turismo é um grande exemplo, Hugo. O turismo, ele hoje, terminados os Jogos Olímpicos, a partir do mês que vem, porque não se construiu nenhum calendário, nós vamos ter menos de 40% na taxa de ocupação hoteleira. Isso nós vamos enfrentar. 2017 não será um ano fácil. A prefeitura está muito apertada, a previdência do servidor municipal está quebrada e nós vamos ter que ser muito responsáveis. Olha só, vamos aqui falar com franqueza, estamos escolhendo o futuro prefeito da nossa cidade. Precisamos de alternância de poder, isso é evidente. Agora também precisamos ter uma conversa franca e você, eleitor, tem que avaliar que alternância é essa. Vamos colocar na prefeitura alguém que não tem nenhuma experiência em setor público, por mais bem intencionado que seja. Eu acho que esse não é o caminho. Até entender o que está acontecendo vai passar 2 anos e nós não temos esse tempo porque o Rio de Janeiro, infelizmente, corre o risco de quebrar antes. Precisamos de uma pessoa experiente, uma pessoa que conheça a máquina pública, uma pessoa que não seja político tradicional, que tenha independência e coragem de tomar as decisões. Eu não tenho cacique político, não tem ninguém mandando em mim, só vai mandar você, Hugo, e a população do Rio de Janeiro, e eu estou preparado para enfrentar esse desafio. Vamos à próxima pergunta. Raquel Alves Prata. Meu prefeito, o que você pensa sobre as escolas do amanhã? Por que o atual prefeito não reforma as que já estão funcionando e sim fazem novas e não explica isso? Raquel, vamos falar com franqueza? Essas escolas do amanhã, elas são um projeto em tese interessante. Educação em tempo integral, prédios novos e modernos. Mas como a prefeitura está muito apertada de dinheiro, o que está acontecendo na prática e na vida real? Eu ando na rua e converso com muita gente. Ontem estive na Maré. Lá na Maré é um exemplo clássico. Se construiu um conjunto importante de escolas do amanhã, mas como não tem professor para botar em todas essas escolas, isso acontece na Maré e acontece em Guaratiba, em várias regiões do Rio. Como não tem professor para todas as escolas, o que o prefeito está fazendo? Ele está tirando professores das escolas antigas, as do hoje, para levar para as da manhã. E olha que irracionalidade, que loucura que é isso. Então você abre uma escola nova para tirar professor de uma escola antiga, isso não faz nenhum sentido. Antes de construir, nós vamos botar para funcionar todas as escolas que existem. Temos mais de 1.500 escolas. Esse negócio de tratar educação como marketing político, como cenário para programa de televisão, não contem comigo. O Tribunal de Contas do município, Raquel, falou o seguinte: 49% das nossas 1.500 escolas têm falta de professor. 43% das nossas escolas estão em mau estado de conservação. Nós vamos reverter isso. Antes de construir, nós vamos botar para funcionar, e isso será verdade também na educação, e eu garanto a você que trabalhando com seriedade, a gente vai dar um avanço grande na educação. Educação não é cimento, não é tijolo, não é prédio novo, é professor valorizado, bem treinado, e as escolas funcionando, e os alunos aprendendo. Isso é educação. E todos vocês moradores da Rocinha, eu abri a minha campanha aí e eu sei que o tema do saneamento é muito importante e a Rocinha deu um grande exemplo ao Rio de Janeiro. O saneamento, a Rocinha foi a primeira grande comunidade que falou em alto e bom som: projeto maluco do governo, vou levar um teleférico para a Rocinha. Rocinha desceu, fechou o Lagoa Barra e tinha lá uma faixa, um cartaz muito claro: não queremos teleférico, queremos saneamento. E no nosso projeto, o saneamento da Rocinha vai chegar, e vai chegar já no ano que vem. Nós vamos acabar com essa vergonha que vocês vivem no seu dia a dia, de termos índices
de tuberculose, de doenças absurdos na Rocinha por conta da falta de cuidado com o saneamento. Nós não vamos permitir que isso aconteça na nossa cidade. Vamos para a próxima. Alberto, como você incluirá os jovens nas políticas públicas municipais? Alberto, muito importante. A prefeitura não enxerga mais a população. Vamos falar aqui com franqueza, Alberto? A prefeitura, a atual administração municipal, ela subiu para o Olimpo. Ela não conversa com mais ninguém. Ela acha que sabe tudo, que entende de tudo e que toma todas as decisões. Os jovens não estão sendo ouvidos para nada. Vamos falar aqui de jovens, Alberto? Claro, quando você fala de jovem, você fala em educação e melhoria da educação. Mas se você fala do jovem que já está, enfim, terminando o seu ciclo escolar, a principal preocupação é como esse jovem vai entrar no mercado de trabalho. E a Prefeitura do Rio não tem nenhuma resposta a essa pergunta. Ao contrário, Alberto, a Prefeitura do Rio cortou em 40% os recursos da Secretaria de Trabalho e Emprego, que não fazia nada e agora faz abaixo do nada. Nós vamos reinverter isso. Primeiro, abrir um canal de contato e comunicação direta com os jovens. Na verdade, não somos nós, poder público, que vamos dizer a vocês, jovens, o que é necessário. São vocês que vão dizer para nós. E nós vamos ter uma prefeitura com pegada jovem. Nós vamos investir em transparência e em relacionamento direto com o cidadão. Você, com o seu celular, vai ter a prefeitura na palma da sua mão. Nós vamos dar transparência à gestão pública. E os jovens vão colaborar muito, porque os jovens são inovadores, são empreendedores e eles vão ajudar o Rio a sair da crise. Ouvindo os jovens, apoiando os projetos que os jovens estão trabalhando, nós vamos avançar muito no Rio. Vocação, inovação, empreendedorismo são vocações da nossa cidade. Tem muitos candidatos que acham que o Estado resolve tudo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no valor das pessoas. Nós acreditamos que quando você dá oportunidade a um jovem para que ele possa crescer, não tem nada mais importante do que isso. A prefeitura vai cuidar de toda a área social, essa é a nossa obrigação, mas vai dar liberdade e vai apoiar que você cresça, que você empreenda e que você seja tudo o que você sonhar. Assim, a nossa cidade também vai ser do tamanho dos nossos sonhos. Vamos lá, pessoal, próxima pergunta do Pedro da Zona Oeste. Vamos lá. A Zona Oeste, mais especificamente Campo Grande e Santa Cruz, tornou-se um caos no trânsito, onde a atual gestão retirou todos os operadores da Sete Rio. Qual é o seu projeto com relação ao trânsito da Zona Oeste? Pedro, isso é uma grande verdade. No centro de Campo Grande, ninguém anda mais. O centro de Santa Cruz, ninguém circula direito. Em Bangu, Realengo, temos também problemas graves. E a prefeitura tirou todos os operadores de trânsito, não foram só os operadores de trânsito não, Pedro. A grande maioria dos guardas municipais da Zona Oeste foram retirados. E sabe o que é pior? Eles acabaram não indo para lugar nenhum, porque hoje não tem guarda municipal em nenhuma região do Rio de Janeiro, porque a prefeitura sucateou a guarda municipal, não motivou os guardas e eles hoje estão simplesmente aquartelados, multando ou correndo atrás de camelô, porque a prefeitura não vê o valor na guarda. O que nós vamos fazer para o trânsito de Campo Grande? Voltar com uma operação no trânsito de Campo Grande, mas nós temos muito mais a fazer. Nós vamos trazer a tecnologia para o trânsito do Rio de Janeiro. Em Campo Grande, aqueles sinais são uma loucura, como todos os do Rio. Nenhum está coordenado com o outro. Você passa no sinal e para no outro. Nós vamos trabalhar com inteligência no trânsito. E temos que também fazer algumas obras de infraestrutura que vão ser importantes para aliviar o trânsito no centro de Campo Grande. Não é nada grande não, coisa que dá para fazer. Por que a prefeitura não fez? Porque só estava focada nas grandes obras na fachada da cidade e esqueceu a Zona Oeste. Outra coisa importante, nós vamos conversar com o morador da Zona Oeste, entender do morador da Zona Oeste, como eu fiz agora na campanha, para elaborar o meu plano de governo, quais são as prioridades. E olha, com ação da prefeitura, com diligência, com o prefeito na rua, exigindo o cumprimento e fazendo a máquina andar, a gente resolve esse problema do trânsito com inteligência, sem grandes investimentos. Dá para fazer, Pedro? Pode contar. Vamos lá. Mônica. Gente, quanto tempo de conversa nós já temos? Nós já temos meia hora de conversa, estão chegando perguntas ainda. Vamos avançar, eu estou aqui à disposição de vocês. Mônica, Osório, qual a sua proposta para os comerciantes? Muitos têm fechado as portas. Mônica, eu entendo dessa realidade, eu não sou um político profissional, como falei, eu trabalhei muito na área privada e eu sei a dificuldade que é
você levantar e abaixar uma porta de um comércio todos os dias, de você ter que pagar uma folha de pagamento no final do mês, de você ter que estar em dia com os seus impostos e com os seus fornecedores. E Mônica, eu posso dizer de cadeira, e você vai concordar comigo, a Prefeitura do Rio não ajuda em nada aquele que constrói e gera empregos na nossa cidade. Na verdade, Mônica, a nossa proposta é muito simples. Primeira missão nossa, botar a Prefeitura para parar de atrapalhar, porque ela atrapalha muito. O fiscal que te visita na sua loja, ele vem só para encontrar problema. Enquanto ele não encontra um problema ou não cria um problema da cabeça dele, ele não descansa. E é um monte de gente criando dificuldade para alguns venderem facilidade. Isso na nossa prefeitura vai acabar. Nós vamos investir na desburocratização e vamos incentivar o comércio e a atividade comercial da nossa cidade. Nós vamos botar um letreiro no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, venha investir conosco. Eu conheço muito bem essa área. Eu tenho condições e capacidade para atrair novos investimentos para o Rio de Janeiro, para fazer a nossa economia voltar a girar novamente. Essa é uma grande prioridade. O desemprego ele é muito grande e nós temos que enfrentar isso de frente. Agora precisa ter credibilidade e conhecer do assunto, e isso eu tenho, você pode contar comigo. Mônica, vamos à próxima pergunta. Pergunta do Vitor. Vitor quer saber o seguinte: gostaria de saber sobre a mobilidade urbana. O senhor reverterá essa irracionalização perpetrada pelo Eduardo Paes para gerar mais lucro para os seus patrocinadores, os donos das empresas de ônibus, e a meta de refrigeração do ar-condicionado? O senhor se compromete a cumprir essas metas? Vitor, eu já falei aqui e vou repetir com muita clareza. No dia 1º de janeiro de 2017, eu, por decreto do prefeito, vou suspender o projeto de racionalização das linhas de ônibus, que você muito corretamente chama de irracionalização. Eu vou suspender esse projeto, que foi feito sem consultar ninguém. Você estava num ponto de ônibus esperando, de repente o ônibus não aparecia. Isso vai ser feito no dia 1º de janeiro de 2017. Eu vou determinar que a Secretaria Municipal de Transporte converse com os moradores das diversas regiões da cidade e que nós façamos uma revisão completa de tudo que foi implantado. Na verdade, esse processo está ajudando, sabe a quem? Única e exclusivamente o empresário de ônibus, que está mandando nesse processo para cobrar uma terceira passagem. O serviço de ônibus no Rio de Janeiro está evoluindo, está piorando. A olhos vistos, a renovação dos ônibus não existe mais. E essa questão do ar-condicionado foi uma meta que o prefeito não cumpriu. É quase aquele negócio da meta da Dilma: cria a meta, dobra a meta, diminui a meta pela metade. Não foi cumprida e não será cumprida por essa administração. Nós enfrentaremos o verão do ano que vem com os mesmos ônibus com ar-condicionado que temos hoje. Nós vamos enfrentar esse desafio e vamos fazer com que toda a nossa frota tenha efetivamente ar-condicionado. Nós vamos ter que reorganizar o sistema de ônibus na nossa cidade. Ele não está funcionando adequadamente e só a autoridade do prefeito para fazer isso. E uma outra coisa que tem que ter nos nossos ônibus, e que é barato colocar, é o Wi-Fi. Você na sua viagem pode estar, enfim, trabalhando, adiantando, conversando. Isso faz parte da modernidade. Fazer o transporte público ser mais amigável. Vamos fazer isso e você pode contar comigo. Racionalização, 1º de janeiro. Novos ônibus com ar-condicionado, já a partir do ano que vem. E nós vamos fechar o nosso mandato com todos os ônibus do Rio com ar-condicionado. Vamos lá. Guilherme, é a minha última esperança em político, Osório. Eu não ia votar, mas votarei em você. Pô, Guilherme, muito obrigado, você pode contar comigo. Espero que você olhe para a saúde, para o transporte público com carinho. Pense, lembre-se de toda a galera que necessita desses atendimentos. É isso que eu vou fazer, Guilherme. Não seja somente um prefeito, seja parceiro e gerencie da melhor forma possível a cidade. Acredito em você. Guilherme, sabe por que eu aqui me apresento hoje candidato a prefeito? Exatamente pelas razões que você colocou aí. Eu sou um cidadão, eu sou uma pessoa que está apresentando o seu nome, se colocando a serviço da população, não para fazer política, não para ganhar dinheiro, simplesmente para servir com dignidade a nossa cidade.
Nós não acreditamos mais na velha política, Guilherme. Ninguém acredita mais. A sua indignação de não crer em político nenhum, ela é justa, porque os maus exemplos que nós tivemos repetidamente no Rio e do Brasil colocam uma descrença muito grande na população. Mas a população foi para a rua, ela mostrou com clareza qual é o Rio e o Brasil que ela quer. Ela quer ética na política, ela quer transparência, ela quer pessoas novas, vocacionadas. Por isso que eu acredito que eu represento uma mudança diferente nessas eleições. Os demais concorrentes são todos políticos há muito tempo. Cada um tem o seu vício, representa um projeto no qual, com sinceridade, eu não acredito e eu acho que a sociedade também não acredita. Nós vamos fazer diferente porque nós somos diferentes. Nós, na Prefeitura do Rio, vamos estar lá para servir as pessoas. Eu vou assumir a responsabilidade sobre a saúde com um peso que eu sei que vai ser muito grande nas minhas costas. Eu não vou descansar um minuto, Guilherme, enquanto a cidade do Rio de Janeiro não atender adequadamente os seus cidadãos. Eu não vou permitir que na porta dos hospitais esteja médico escolhendo quem vai morrer ou quem vai viver. Isso acontece hoje no Rio de Janeiro. Eu não vou permitir que um cidadão nosso que precisa de uma cirurgia eletiva ou de um exame mais complicado entre numa fila que nunca acaba. Eu vou recolocar o dinheiro da saúde e não vou deixar roubar. Eu vou fazer com que a saúde funcione de verdade. E sou eu e um secretário de saúde competente que eu vou colocar na cidade do Rio de Janeiro, que vai garantir que isso aconteça. Eu vou cancelar o contrato das organizações sociais que são picaretas, aquelas que não funcionam e roubam a cidade do Rio de Janeiro. Guilherme, você conta comigo. Nós vamos fazer diferente, sim. Não acredite, não perca a esperança. O Rio de Janeiro pode ser, sim, do tamanho dos nossos sonhos. E, Guilherme, conta para todo mundo na rua que rejeitar a política e não votar não adianta nada, só interessa a esses que estão há muito tempo aí. Quem precisa de voto é um candidato como eu, que representa uma mudança e o novo. Esses antigos já têm seus currais eleitorais. E outra, se você não votar e muitos não votarem, você vai estar terceirizando o seu poder de decisão. Independente da quantidade de votos que forem para a urna, votos válidos, vai ter um prefeito eleito no Rio de Janeiro e 51 vereadores. E a gente tem que prestar atenção não só na eleição para prefeito, de vereador também, porque a nossa representação na Câmara de Vereadores é muito fraca. Eu tenho certeza que a renovação esse ano vai ser muito grande. Obrigado pelo incentivo, Guilherme, e muito obrigado por me acompanhar. Pessoal, eu queria fazer alguns agradecimentos de pessoas que deram ok e tal, ó, para vocês aqui, ó. Nilcinho Dias, Luciano da Banca, Walter Villa-Lobos, Antônio Carlos Freitas, Rosângela Simões, Rafael Matoso, Sandra Selene Emily. Falei certo, Sandra? Se eu não falei certo, você bota ao contrário aqui para mim. Mas olha, obrigado pelo seu incentivo. Marcos Leal, Fabiano Braga. Galera, valeu. Ó, clicando aqui, curtida para vocês e de retorno, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Luciano Marcondes, acho que o Luciano fez pergunta na vez passada, obrigado por você estar conosco de novo, Luciano. Luciano pergunta, como você vai utilizar as instalações dos Jogos Olímpicos? Luciano, excelente pergunta. Prefeitura do Rio teve 7 anos, Luciano, para responder essa pergunta e não respondeu. Os Jogos Paralímpicos acabam daqui a 3 dias, no domingo. E hoje ninguém sabe quanto custa, quem vai manter e o que vai acontecer com essas instalações. Acho que eles não sabem nem quem vai passar o cadeado na porta quando os Jogos Paralímpicos acabarem. Nós é que teremos que responder essa pergunta. O prefeito lançou uma licitação agora, ao apagar das luzes, licitação que provavelmente vai dar deserta só para fingir que está fazendo alguma coisa. Teve 7 anos para isso. Qual é a nossa proposta? Primeiro, nós temos que pegar essas instalações esportivas e trazê-las, fazê-las serem ativos da nossa cidade. Eu pergunto a você, qual é o grande evento esportivo que está programado aqui para o Rio, para o próximo ano, ou para o outro? Qual é a verdade e resposta? Nenhuma. A Prefeitura não utilizou os 7 anos dos Jogos, a presença de todas as federações internacionais no Brasil e no Rio de Janeiro, para organizar um calendário de eventos. Nós estamos com lona, nenhuma programação grande internacional para essas arenas. Nós vamos montar uma programação nacional, uma programação internacional. Nós vamos fazer dessas instalações também centros de treinamento para equipes brasileiras e de toda a América do Sul e da América Latina também, que são as melhores do mundo, gente. Vamos botar atletas treinando aqui, movimentando a nossa economia. Agora, sabe o que eu vou fazer também? Abrir as instalações para as nossas comunidades, para as nossas escolas, para os nossos jovens.
Todos os programas esportivos e culturais das comunidades terão oportunidade de vir às instalações olímpicas e estarem nelas, fazendo a sua prática esportiva ou mesmo o seu projeto cultural. As crianças das nossas escolas vão praticar esporte lá dentro. Nós vamos devolver essas instalações que custaram muito caro e foram pagas com seu dinheiro de volta para a sociedade. E nós vamos utilizá-las também como fonte de renda para os serviços e para o turismo. Tem muita coisa boa para fazer, não foi feito e essa será uma responsabilidade minha. Vou botar um crachazinho, Rio de Janeiro, e vou brigar por todos os eventos internacionais. A experiência maravilhosa que tivemos na Olimpíada e na Paralimpíada não pode acabar em si mesma, ela tem que render frutos. Muita coisa foi perdida, muitos legados não aconteceram, mas vamos olhar com positivo para frente e botar essas instalações para atender a nossa população e que possa gerar emprego e renda para o futuro da nossa cidade. Vamos lá! Muito bem, eu tenho mais uma pergunta, a pergunta do Carlos Eduardo, que mora em Botafogo. Carlos Eduardo me pergunta o seguinte: Osório, e esse projeto de extensão do VLT que sai do aeroporto Santos Dumont até a Gávea, isso é viável? Que história é essa? Carlos Eduardo, a sua pergunta está absolutamente correta. Eu só vou beber uma aguinha, nós já estamos chegando ao final. Eu tenho agenda, galera, eu tenho que pedir voto no meio da rua, tenho um monte de agenda para correr e eu, enfim, vou responder a sua pergunta, Carlos Eduardo, mas não consigo mais falar, vou precisar de uma aguinha aqui. Olha só, eu vou botar a mão na frente do copo d'água para dizer que eu não estou fazendo propaganda quando falaram da outra vez. Espera aí. Carlos Eduardo, esse negócio de levar o BRT do aeroporto Santos Dumont até a Gávea, a Praça do Jockey na Gávea, é um factoide que foi lançado pelo candidato Pedro Paulo, pelo candidato oficial. Isso não tem a menor possibilidade de ser implantado, é impossível a implantação dessa linha, porque não há viabilidade econômica para isso. O VLT, ele tem a sua vocação e ele funciona muito bem em distâncias mais curtas, em áreas altamente movimentadas, com muito sobe e desce, porque ele é um modal de transporte que tem um custo operacional mais alto. Ele funciona num local como, por exemplo, o centro da cidade. Puxar o VLT num roteiro que é em cima da linha 2 do metrô, na grande parte do seu projeto. Vamos lá, sai do Santos Dumont, segue Glória, segue Flamengo, chega a Botafogo, há o mesmo itinerário da linha 2 da linha 1 do metrô. Que sentido faz você construir um modal a trilho em cima de outro que já está indo por baixo da terra? Não faz o menor sentido, nós não vamos fazer e é impossível fazer. É factoide, é balão de ensaio, é história da carochinha, é só para botar no programa de televisão. E outra, depois ali da estação de Botafogo, quando o metrô segue em direção a Copacabana, ali de Botafogo até a Gávea, você tem que passar pela Rua São Clemente, pela Rua Humaitá, pela Rua Jardim Botânico até chegar na Gávea. Ô Carlos Eduardo, você que conhece o Humaitá, como é que a gente vai colocar um VLT indo e voltando no meio da Rua Jardim Botânico ou no meio da Rua Humaitá? É inviável do ponto de vista operacional e não precisa. Carlos Eduardo, factoide, não se preocupe, nós não vamos dar um nó no trânsito da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso não será implantado. Primeiro, porque vai haver renovação de poder no Rio de Janeiro. E mesmo que queiram, é só factoide, ninguém vai fazer isso porque não precisa e não tem condições econômicas para isso. Gente, chegamos ao final da nossa conversa. Queria, mais uma vez, agradecer a vocês. Muito obrigado. Não deixem de falar conosco aqui pelas mídias sociais. Nos acompanhem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Nosso endereço é Osório RJ. Não deixe de falar com a gente, não deixe de mandar a sua mensagem. Eu estou com o pé na estrada, tem muitas agendas ainda hoje e espero que a gente possa se encontrar ao longo desse fim de semana. Olha só, no sábado eu vou rodar pela Zona Norte do Rio. Começo pela Zona da Leopoldina, vou estar na Praça das Nações, vou a Olaria, Bom Sucesso, Ramos. Depois eu vou para a Zona Norte, vou fazer um grande percurso por toda a Zona Norte do Rio. No domingo nós vamos estar na Zona Sul, uma parte do dia, depois na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Faltam 2 semanas, gente, a eleição vai passar assim, ó, muito rápido, não tem nada decidido. A maioria das pessoas, como o Guilherme muito bem colocou, não sabem em quem votar ou estão dizendo que não vão votar em ninguém, que não confiam em ninguém. Por isso eu preciso do seu apoio. Multiplica, me ajuda, pede aqui pelo Facebook material da minha... E nos falamos na próxima. Valeu, obrigado.